Chorar e chega de emoções. Portanto, eu no outro dia no almoço que tive com o António, ele disse uma coisa que eu achei muita graça, é que a escrita para ele era o seu harém. E então eu baseei-me nisso para escrever uma pequena crónica a partir daí. E então é assim. O tempo tem destas coisas, desníveis e curvas de nível. E hoje apresentou-se xoxo e pôs-me melancólico, pelo menos às 7 da manhã deste dia 25, quando redigi este apontamento, sob o espetro da certeza de que preferia voltar atrás e ter sido guarda das pimentas de El Rei Dom Manuel de Portugal, ou, em último recurso, ter sido amante de Débora Winger ou da Eva Mendes, a ter perdido 2 anos com a maldição de Ondina. Um remédio que, aliás, não me aliviou da gota. Para já a relação teria sido muito mais rápida. Por muito magnésio que eu pusesse nas mãos, a enguia teria escapado. Depois a despedida seria de uma só vez. Não era este enredo a conta-gotas que me faz sentir um amante póstumo. Não creio que o amante póstumo tenha grande proveito. Cansados. No dia em que fiz 51, estava a acabar a Ondina e tive uma estranha epifania. Senti que quando fosse meia-noite me iria transformar numa abóbora. Uma coisa estapafúrdia para um cinquentão. Comentei o meu desconforto com a minha filha mais nova, a Jade, e ela, do alto dos seus 6 anos, respondeu-me: pai, uma abóbora não ressona. E então compreendi que o meu desejo mais secreto aos 51 anos era não adormecer para não incomodar os outros com a minha apneia. Ímpeto cristão. Só me falta o batismo. Mas isso é na vida. Os romances, pelo contrário, devem ressonar, e fortemente, não transigir. Incomodar pelos motivos que evocam, pela insónia em que colocam o leitor, mesmo que não saiba porquê. Como escreveu um amigo meu que leu A Maldição, escreveu uma frase caixa antológica: nunca gostei tanto de um livro de que discordasse tanto. É este pacto que eu procuro trazer na escrita, não do sentimento da fusão, mas o do ligeiro incómodo que nos leva a prosseguir. Só neste intervalo entre uma impossível adesão ao que está a ser dito e o transe elétrico da leitura é que pode acontecer algo novo, quando tudo, no dizer do velho Heraclito, fica governado pelo relâmpago. Não conheço outras leis para a escrita, nem para o tempo. Por isso me fascinou outro mistério que descobri esta noite na net e que me abismou em reflexões que me tiraram o sono. O pai de Rousseau, o Isaac Rousseau, foi relojoeiro num harém em Constantinopla. Relojoeiro num harém. Ex-tarefa para uma vida. E uma tarefa tão material, dado o tempo de ser a morte no trabalho, como dizia do cinema Godard, como imensamente obscura. Mas viu-se o pai de Rousseau obrigado a regressar de Genebra por insistência da mulher, Suzanne, de quem se dizia ser bonita e espirituosa a um ponto que teve um colupio de pretendentes semelhante ao do Penélope. E fez-lhe um último filho, para depois assistir ao sobressalto de vê-la falecer no parto de um, veja-se a ironia, bebê enfezado e doentio, o próprio Jean-Jacques Rousseau. Dizem os relatos que ambos ficaram nostálgicos, o bebê e o pai, e que, dedicados ao culto da ausente Suzanne, se entregaram à leitura, devorando a grande coleção de romances que ela deixara acumulada durante a breve estada de Isaac no harém oriental. As coisas impensáveis a que podem levar as badanas de um harém. Quando esgotaram esta biblioteca, esta biblioteca, bulímicos concentraram-se na do avô materno, onde o muito jovem Rousseau virou, como se fossem líquidos, todas as páginas dos autores da sua época e os da antiguidade. Mas suspeito, que este jovem educado, um pouco ao Deus dará, e com um pai que só lhe presta atenção por saudades da falecida, há de ter chegado à adolescência e numa noite do lar, talvez no esplendor da descoberta do seu corpo,
embatido com o seu primeiro mistério metafísico. O que faz ao relojoeiro num harém? Qual é a natureza exata do seu trabalho? E qual é o verdadeiro marcador de tempo no serralho? E por fim, talvez a mais vertiginosa das perguntas, um relojoeiro num harém não se sente afogar numa espécie de infinito de coalho que impede qualquer regularidade da medida? Que podia o embaralhado Rousseau imaginar para se livrar desta vertigem? Senão um bom selvagem, uma pulsão em flor que escapa aos ritos e às regras civilizacionais, que permitem sim invadir-se de tudo o que dava sentido ao cumprimento das horas e à necessidade de um relojoeiro. Presinto que o Jean-Jacques Rousseau, de repente, contra o pai, aspirou à hipótese de, no futuro, e unilateralmente, vir a ser amante da Debra Winger ou da Eva Mendes, e nunca por nunca relojoeiro. É aqui que nos encontramos. E que eu deslindo outro princípio para a arte. Encontrar mais do que aquilo que foi perdido. Como só pode acontecer com Eros. Mas enquanto ninguém me manda o contacto de Eva Mendes, só me resta escrever outro livro para me salvar desta dupla maldição. E por isso, meus caros, até logo.